Bom dia a todos. É sempre uma imensa alegria retornarmos a essa casa, ao convívio com os irmãos e amigos de ideal espírita, de ideal cristão. Quando falamos a respeito do Evangelho de Jesus, devemos ter sempre em mente o caráter, principalmente didático, de Jesus. Todas as suas passagens, os seus ensinos, o que o Evangelho nos registra ao longo da nossa caminhada é no sentido de nos educarmos, enquanto homens e mulheres, enquanto espíritos, passando numa caminhada terrena. Tudo o que vivenciamos tem esse sentido de aprendizado para o nosso progresso moral, para a nossa evolução espiritual. Numa das passagens, então, do Evangelho do Espiritismo, encontramos a lição, a parábola da trave e do argueiro, onde Jesus, com a sua didática perfeita, vem nos chamar a atenção para aquilo que, para nós, ainda é o grande empecilho na jornada evolutiva. Quando ensina essa passagem da trave e do argueiro, Jesus fala principalmente ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, porque sobremaneira ainda somos muito egoístas e temos o orgulho muito arraigado em nossos corações. Costumamos, na nossa pequenez espiritual, analisarmos situações, pessoas, atos e atitudes sempre pela nossa ótica. Nós, seres humanos, invariavelmente nos imaginamos detentores da verdade, pensamos que os nossos pontos de vista, aquilo que sabemos, é a realidade, e vamos então criando parâmetros para analisarmos os companheiros, os irmãos de jornada, como também as situações que nos ocorrem. E é sobre isso, então, que falaremos nessa manhã, a lição, a passagem evangélica da trave e do argueiro no olho. E começa, então, dizendo a frase de Jesus, que não devemos julgar para não sermos julgados. E aqui, ainda a nossa grande dificuldade em entendermos e, principalmente, em aplicarmos no nosso cotidiano esse ensino de Jesus. Invariavelmente, e às vezes até num automatismo inconsciente, nos pegamos analisando, julgando atos e pessoas. Não dá para... Ah, desculpa. Não, está voltando. Desculpa, está com ele errado. Ok. Tudo. E o que significa julgar e julgamento? É possível suprimirmos o julgamento? Como interpretarmos o não julgueis para não sermos julgados? O que o mestre quis nos dizer com esse ensino? A definição do dicionário: julgar, formarmos opinião, conceito sobre pessoas e coisas. E julgamento, ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação. Como falávamos, nós, seres humanos, ainda não conseguimos suplantar essa ideia. Estamos sempre criando opiniões, analisando, formando juízos de valor a respeito das situações que ocorrem à nossa volta. A citação bíblica: não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão
e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como se atreve a, a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. O Cristo nos ensina, então, sempre a lição da caridade. À medida que julgarmos os irmãos de jornada, seremos também julgados pela lei divina. Mas, como somos ainda extremamente orgulhosos, é muito mais fácil para nós percebermos o erro, os defeitos nos irmãos de jornada. O nosso egoísmo, o nosso amor próprio e o nosso orgulho não nos permite ainda, a grosso modo, percebermos que temos tanto ou mais defeitos que os irmãos de jornada. E aqui aprendemos também uma outra lição do Mestre Jesus, a caridade. A caridade, que é o ensino maior do Mestre. Aplicarmos o sentimento de caridade em todas as situações. Percebermos o defeito dos irmãos, com certeza, mas não usarmos esse conhecimento, essa percepção, para denegrirmos ou dizermos que o outro vive de forma errada e o nosso modo de viver, de pensar, é o mais correto. O Cristo já nos ensinava que devemos sempre agir com caridade. E a caridade é auxiliarmos aqueles que se encontram à nossa volta. E o auxílio não pode vir do julgamento, de termos ideias preconcebidas ou de analisarmos as coisas e situações pela nossa ótica, imaginando-nos detentores da verdade. Porque, como nos ensinam os espíritos de luz, a verdade, no estágio evolutivo em que ainda nos encontramos, ela é bem relativa. Com toda certeza, não temos todo o conhecimento para analisarmos e, principalmente, para dizermos que tal situação é adequada, é correta, e tal situação é errada. O nosso parâmetro de julgamento ainda é muito acanhado, muito limitado. O planeta Terra ainda não é um orbe bem desenvolvido, e já sabemos que nós habitamos um planeta de provas e expiações, onde os espíritos que aqui residem, que aqui encarnam, temos todos nós um passado encarnatório de muito erro, de muito desacerto. Nem sempre nos conduzimos ao longo de nossas encarnações de acordo com a lei divina. O nosso proceder muitas vezes prima pelo erro, pelo desacerto. Então, como analisarmos e julgarmos o erro dos irmãos de jornada? Terra, como já falamos, então é um mundo de expiações e provas, destinado à encarnação de espíritos que ainda somos endividados perante a lei divina. Não Terra, planeta onde reencarnam espíritos perfeitos. O mal predomina sobre o bem nesses mundos de provas e expiações. A nossa evolução, a nossa caminhada moral e espiritual ainda é muito rudimentar. Estamos, com toda certeza, dando os primeiros passos no entendimento da caminhada, da evolução e da vida. Temos muito ainda que aprendermos e, principalmente, cada um de nós temos muito a nos corrigirmos em nossas deficiências morais, em nossos hábitos arraigados ao longo de nosso passado milenar. Analisamos sempre tudo pelo viés do julgamento. E esse viés, essa ótica que temos, como já falamos, nem sempre é a mais adequada. Quando analisamos situações, fatos, seja em nosso cotidiano, seja aquele que presenciamos através de telejornais, na mídia de forma geral, analisamos pela nossa ótica.
mas nem sempre fazemos aquilo que o Mestre nos ensina. Quando formos analisar e julgarmos determinada situação, que nos coloquemos no lugar da pessoa que realiza esse ato. O que nós, na visão material, vemos é o ato em si, mas nem sempre conhecemos o contexto de vida daquela pessoa que realiza o ato que nós reprovamos. Será que temos o conhecimento real de como ela vive, qual a sua problemática, quais dores a afligem e que a levam a realizar determinado ato, ou mesmo deixar de realizá-lo? Analisar situações pela nossa ótica é simples, é fácil, mas sairmos de nós mesmos, nos colocarmos no lugar do irmão de jornada e aí analisarmos a situação é mais complexo, porque exige de nós a renúncia do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso amor próprio. E nem sempre nos encontramos dispostos a fazer essa caminhada, analisarmos pessoas e situações pela vida que ela tem, pelo contexto onde está inserida. Nós, seres humanos, desde os tempos da filosofia grega antiga, com Aristóteles, estamos acostumados a pensar de uma forma dicotômica. Para nós, é muito presente a ideia de certo e errado, bom ou mal, rico ou pobre. Nós precisamos sempre de duas balizas para analisarmos as situações. Ou elas se encaixam em determinado parâmetro, o nosso parâmetro, ou estão fora desse parâmetro, estão errados. Mas nos ensinam os Espíritos de luz, e principalmente nos ensina o Mestre Jesus, que devemos caminhar sempre no sentido de progredirmos em inteligência e progredirmos em amor. À medida que vamos ampliando o nosso conhecimento, as nossas vivências, com certeza, o amor também vai crescendo em nossos corações. E aquelas ideias que trazemos ainda muito arraigadas dentro de nós, o nosso conceito de verdade, de certo ou errado, ele vai se ampliando, porque a verdade, ela é muito mais profunda do que possamos imaginar. E também o erro não se limita simplesmente ao ato em si. Como já referenciamos, devemos entender, buscar compreender o contexto de vida de cada um dos irmãos de jornada. E a partir disso, então, nos possibilitar não um julgamento, mas um critério de análise com maior discernimento. E essa análise, esse discernimento, que seja sempre no sentido de irmãos de caminhada, e não simplesmente apontarmos os erros e os defeitos. É essa a lição de caridade que o Mestre nos ensina, que saiamos de nós mesmos e vamos de encontro à multidão que necessita de auxílio, de socorro, tanto quanto nós também o somos necessitados, porque estamos, a grosso modo, todos nós aqui na Terra, no mesmo nível evolutivo, com pouca diferenciação de uma para outra pessoa. É claro que guardando-se as devidas exceções à regra daqueles espíritos que reencarnam com uma missão grande na Terra. Mas a maioria de homens e mulheres aqui encarnados na Terra ainda temos muitos defeitos a corrigirmos. Nós sempre raciocinamos no extremo, ou é o certo ou é o errado. Mas nos dizia já o grande amigo que devemos buscar em todas as situações o meio termo, ponderarmos porquê do erro ou porquê do acerto. Os extremos, o julgamento extremado, nos é prejudicial. Em tudo, o bom senso e a ponderação. E o quanto todos nós ainda temos essa grande dificuldade dessa frase. Enxergar no inimigo
enxergar o inimigo como um amigo. Todas as pessoas que, de certa forma, nós imaginamos que nos prejudicaram, ou que não agiram de acordo com os nossos parâmetros, com o nosso conceito de verdade, nós, de certa forma, os imaginamos como inimigos. E qual é o nosso tratamento para aquele que é inimigo, ou usando um termo até mais suave, com aquele irmão que não se adequa ao meu ponto de vista? Normalmente, nós nos afastamos, ou quando com eles convivemos, colocamos determinadas condicionais. Mas o remédio amargo pode curar mais rapidamente as nossas dificuldades de relacionamento. Aquelas pessoas que muitas vezes nos prejudicam são o remédio necessário. Porque, como já dissemos, nós aqui na Terra não somos espíritos perfeitos. Necessitamos do remédio educativo da dor, do sofrimento, para progredirmos, porque ainda não aprendemos ou não conseguimos progredir pelo amor, porque ainda somos seres imperfeitos. Então, num mundo de provas e expiações, o que nos impulsiona para o progresso, na maioria das vezes, é a dor, são as nossas dificuldades. E o quanto nos é difícil suprimirmos o nosso eu, o nosso ego, o nosso egoísmo. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, trata muito dessa questão, que nos é necessário superarmos o nosso ego e fazermos emergir de nós o ser reformado. Mas esse é um trabalho que não pode ser feito do exterior para o interior. A supressão do ego, do egoísmo, de cada um de nós é um trabalho interno, é um trabalho amoroso, mas, como nos ensinam os Espíritos, é um trabalho necessário. E nós que já entendemos, que já buscamos seguir os exemplos do Cristo, que adotamos nessa encarnação, o rótulo de espírita ou o rótulo de cristão, é esse nosso dever primordial. Superarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, superarmos o nosso egoísmo. Buda, alguns milhares de anos atrás, já nos ensinava que devemos deixar de lado a ilusão do mundo. O quanto nós ainda nos iludimos com o mundo material, com as possibilidades de conquistas, com os prazeres que a Terra oferece. Também nos ensinam os Espíritos de Luz que nós somos seres imortais, construindo o nosso futuro espiritual, mas ainda muito chumbados ao solo, à terra. Os nossos pés de barro ainda dificultam a nossa jornada. Já sabemos o que é correto, como devemos proceder, mas nem sempre conseguimos alçar o devido voo, porque estamos, por assim dizermos, imantados às facilidades a que o mundo material nos oferece. Difícil para nós ainda superarmos o nosso interesse pessoal e do grupo que se encontra à nossa volta, nossa família, nossos interesses mais pessoais. E entendermos que somos todos nós, filhos do mesmo Pai, portanto, membros da grande família universal, e que o interesse de um deve ser o interesse da coletividade. Estou sempre certo e o outro errado. Isso, com toda certeza, nós vivenciamos no nosso cotidiano. Aceitarmos que o outro também pode estar certo, que o outro também possui a verdade, é um golpe, muitas vezes, forte em nosso orgulho, porque, sobremaneira, queremos fazer prevalecer o nosso ponto de vista, aquele nosso conceito de certo e de errado, o nosso conceito de verdade.
como falamos, então nos esforçarmos para suprimirmos o nosso eu, o nosso personalismo. Descartarmos a nossa pequenez espiritual, o nosso apego ainda tão forte à individualidade, às nossas necessidades. Expandirmos as nossas percepções, ampliarmos o nosso conceito de verdade, sempre dentro dos ensinos do Mestre Jesus. Na Terra, temos mais ou menos 7 bilhões de habitantes. Por que somente nós estaríamos com a razão? Porque o nosso ponto de vista é o mais correto, em detrimento de tantos outros. E, em toda situação, essa pergunta é fundamental. Como o Cristo, que nós tomamos como guia e modelo para a humanidade, agiria em tal situação? A passagem, por muitos conhecido, da mulher adúltera. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus, na sua pedagogia perfeita, disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O quanto para nós esse ensino é fundamental. Será que no nosso cotidiano, quando vemos a trave, o argueiro no olho do irmão de jornada, nós estamos sem pecados? Será que a nossa conduta ética, moral e social é tão perfeita que temos o direito, realmente, de apontarmos o erro, o defeito do irmão de jornada? Todos se retiraram, começando pelos mais velhos. E com certeza, se hoje vivenciássemos a situação, também nos retiraríamos com a cabeça baixa, reconhecendo as nossas imperfeições, o quanto temos ainda, entre aspas, de pecados e de erros. E Jesus, a sós com a mulher, disse: vá e não peques mais. E é isso que o Mestre fala também, presentemente, a cada um de nós, que saibamos os nossos erros, que reconheçamos o que erramos no passado, mas que o nosso futuro, a nossa caminhada, a cada novo amanhecer, seja nesse sentido, de irmos reparando o que erramos e, acima de tudo, que procuremos, no nosso dia a dia, não errarmos, não pecarmos mais. E aplicarmos sempre, a todas as situações, o princípio da indulgência. Não condenar nos outros o que desculpamos em nós, e o quanto nós nos concedemos essas licenciosidades. Se nós erramos, se nós agimos de forma discorde com a lei divina, pensamos em maneiras de justificar o nosso erro. Mas, quando o irmão de jornada comete o mesmo erro, a nossa justiça, o nosso conceito de verdade é implacável. Condenamos nos outros o que desculpamos em nós. Busquemos sempre o melhor. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, comenta a passagem da trave no olho. Habituarmos-nos sempre a procurarmos o melhor, ou seja, vermos o que as pessoas têm de bom e não buscarmos nela os erros, os desacertos, não buscarmos evidenciar as suas dificuldades, a sua falta de virtude e os seus desacertos. Buscando bagatelas, perdemos o ensejo de grandes realizações. Ou seja, nos preocupamos com aquilo que é superficial e esquecemos aquilo que é primordial para o espírito, o esforço no caminho do aprendizado, da nossa evolução moral. Não nos preocuparmos tanto com a aparência, mas buscarmos o fundo de todas as questões e entendermos que, se estamos aqui na Terra, é com uma única finalidade: a nossa evolução, a melhora da nossa conduta moral, a nossa reforma íntima e o nosso encaminhamento para regiões ou para possibilidades espirituais melhores.
os condenados à estagnação foram mal amados. Então devemos sempre fugir de frases que são bem comuns no nosso dia a dia. Não suporto aquele sujeito. Com aquele, nada feito. É inútil perder tempo. Já tentei de tudo. Mas será que realmente tentamos de tudo? Será que fizemos o esforço necessário para entendermos, para perdoarmos, para compreendermos os irmãos de jornada? Ou usamos essas frases de efeito, esses jargões, para justificar a nossa falta de empenho e de trabalho no bem? Para Deus, tudo é possível. E se nós somos filhos de Deus, para nós também as coisas serão possíveis. É claro que não se realizarão num passe de mágica. Esse possível para nós depende sempre do nosso esforço, do nosso entendimento e, acima de tudo, da nossa vontade de agirmos no bem, de agirmos daquela forma como o Mestre tão bem nos exemplificou em seus ensinamentos. E o ensino maior do Mestre: amar os outros é chamá-los à vida. Que entendamos os irmãos de jornada, que percebamos as suas dificuldades, os seus erros, mas que isso seja o móvel para nós ajudá-los a retornar ao caminho do bem, recambiá-los ao caminho correto. Não porque somos melhores, mas porque já entendemos a verdadeira essência da vida, que é sermos caridosos. Nenhum de nós progride tendo deixado para trás irmãos em sofrimento e dificuldade. O progresso, ele se dá de forma, então, coletiva. Quanto mais nos esforçarmos no caminho do bem, quanto mais aprendermos a olharmos para trás de nossos passos, veremos quantos e quantos irmãos em dificuldades, precisando de um braço aberto, de uma palavra de incentivo, de um ouvido que possa ouvir as suas dores, as suas dificuldades. É esse o sentido da caridade do Mestre Jesus. Servirmos indistintamente em todas as situações. E concluindo, suprimirmos então o julgamento apressado das pessoas e das coisas. Talvez tenhamos tentado todos os sistemas e todos os métodos. Que tal verificarmos também se amamos gratuitamente o nosso próximo, sem esperarmos qualquer tipo de recompensa? Em oportunidade anterior, já falamos aqui nessa mesma casa a respeito de o quanto o nosso amor ainda é acanhado, o quanto não entendemos a verdadeira essência dessa palavra. E ela está, então, nesse ensino do Mestre: amarmos gratuitamente, sem esperarmos recompensa. Amarmos por já entendermos que esse é o sentimento fundamental para a humanidade. E à medida, então, em que aprendemos a amar, vamos vendo que as dificuldades, a trave no olho do companheiro, o cisco, ele é necessário no nosso caminho evolutivo. Somos espíritos ainda imperfeitos. Não esperemos aqui na Terra, no estágio evolutivo que nos encontramos, mundo de provas e expiações, convivemos com seres que só certos. Todos nós temos, com toda certeza, a nossa carga de imperfeição, nossos desacertos. Mas somos criados por Deus nosso Pai, simples e ignorantes. Ou seja, temos todos nós o mesmo ponto de partida, mas também teremos o mesmo ponto final. Somos espíritos destinados à perfeição. Seremos um dia aquilo que o Mestre nos falou, que somos deuses e o que Ele fez, faremos também e muito mais. Mas essa caminhada, esse processo todo para a evolução, depende sempre de percebermos que somos todos iguais e, acima de tudo, de entendermos que cada um de nós se encontra em determinado estágio evolutivo,
Então, não nos cabe apontarmos erros, fazermos juízos de valor, mas o que nos cabe, a tarefa que nos legou o Mestre Jesus, é amarmos a todos de forma indistinta. E só conseguimos amar no estágio em que nos encontramos quando aprendemos a realizar atos de caridade. O amor no planeta Terra, ele se traduz pela caridade, pelo auxílio aos irmãos de jornada. E essa caridade principalmente se dá em não julgarmos os irmãos e as situações à nossa volta. Com toda certeza, tarefa difícil, mas que para nós é necessária. E conseguiremos o objetivo à medida em que entendemos a nossa pequenez espiritual, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas também que somos propensos à evolução, ao progresso. Depende sempre do esforço individual de cada um de nós. Obrigado pela caridade e atenção.